Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor, querido? O nosso tema de hoje, o tema é as marcas de um servo fiel. Esse é o tema que eu gostaria que você compreendesse, que durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa caminhada com Cristo, durante o tempo em que devemos carregar a nossa cruz, muitas batalhas se levantam sobre a nossa vida. Há muitas tempestades, há muitos vendavais. Aquele evangelho fácil que a gente consegue ver nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aquele não é o evangelho de Cristo, aquele não é o evangelho que o Senhor ministrou. O que o Senhor ensinou é que, assim como muitos perseguiram a Cristo, aqueles que são discípulos dele também seriam perseguidos. O Senhor Jesus vai dizer: olha, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, por causa do meu nome. E durante essa caminhada e essa jornada com o Senhor, há muitas guerras, muitas batalhas que são travadas, queridos. Mas eu quero que você compreenda algo especial e algo importante. Há marcas que vão ficar, há cicatrizes que vão ser expostas, há algumas feridas que vão ser abertas, há alguns machucados que irão sangrar. Mas o Senhor fez uma promessa que estaria conosco nessa guerra, que estaria conosco nessa batalha, que não abandonaria ninguém no meio do caminho, não deixaria ninguém para trás, mas que todos chegariam ao destino. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de uma ordem que o Senhor Jesus dá aos discípulos: olha, passemos para o outro lado. Os discípulos estão na margem do mar da Galileia e o Senhor Jesus diz: ó, passemos para o outro lado. O tempestade vem, os vendavais vêm, eles estão remando contra a tempestade, eles estão pensando que vão perecer, estão pensando que vão morrer, mas quem deu aquela ordem foi o Senhor Jesus. Ele falou: olha, nós vamos passar para o outro lado. E quando o Senhor Jesus dá uma ordem, não tem tempestade, não tem vendaval, não tem vento forte que bate no barco, porque aquele que deu a ordem é maior do que o vento, é maior do que a tempestade, ele é maior do que as ondas do mar, ele é maior do que as adversidades. O que eu quero que você compreenda nessa noite é: agarre uma palavra do Senhor, é Ele que te conduz no meio da batalha. Para você compreender, querido, 2 Timóteo, capítulo 4, a leitura que nós fizemos, nós precisamos compreender quem escreveu, quem foi esse autor. E como os irmãos já sabem, foi Paulo, o apóstolo aos gentios. Foi ele que escreveu essa carta a Timóteo. Paulo, que foi um dos maiores plantadores de igreja, aqueles que abriram mais igreja naquele tempo. Paulo, queridos, foi um dos maiores missionários que já existiu. Toda a composição teológica, tudo aquilo que nós estudamos nesse tempo, a maioria do entendimento sobre Cristo, sobre ser cristão e sobre caminhada cristã, ela vem de Paulo, daquilo que Paulo escreveu. Paulo escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Então, querido, o cristianismo que nós conhecemos hoje, antes de tudo, é um produto daquilo que Paulo escreveu, daquilo que Paulo produziu com o relacionamento com Cristo, do entendimento que ele recebeu do próprio Senhor. E ele vai dizer: olha, o entendimento que eu recebi não foi de homens, até porque Paulo não andou com Cristo, não sentou no Monte das Oliveiras, não ouviu o sermão do monte, não ouviu o sermão e os ensinamentos que ele deu para os discípulos. Mas Paulo faz uma afirmação grandiosa, ele diz: eu não recebi de homens, não foi aquilo que eu ouvi alguém me contar, não foi aquilo que eu ouvi alguém me dizer, o próprio Cristo me deu essa revelação. Então Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve as cartas. Se nós dependêssemos de Pedro e os outros discípulos, querido, talvez o Evangelho se resumiria aos judeus. Mas agora Paulo, levantado pelo Senhor Jesus, ele rompe as barreiras geográficas, as barreiras religiosas, as barreiras racionais, e agora ele vai levar a sua palavra aos
palavra do Senhor aos gentios. Só que para que tudo isso acontecesse, para que Paulo escrevesse as 13 cartas, para que Paulo levasse a sua palavra até os confins da terra, até as romper a Macedônia, passar a Macedônia, ir a alguns lugares que ninguém ainda foi, para que tudo isso acontecesse, Paulo, ele teve que ser fiel à sua missão. Paulo, ele teve que se entregar. Paulo entregou o seu recurso financeiro, entregou a sua saúde, entregou a sua juventude, entregou a sua sabedoria, a sua inteligência, entregou para que outras pessoas, os gentios, pudessem ser alcançados. Mas Paulo paga um preço, e o preço que Paulo paga são algumas marcas que ficam no corpo, são algumas cicatrizes de batalha que ficam registradas. Para você entender, 2 Timóteo, querido, no capítulo que nós lemos, alguns versículos que nós lemos, Paulo é a última carta que Paulo escreve, é a última inspiração recebida de Paulo. Paulo recebe essas últimas orientações, porque Paulo sabia que a sua vida terrena estava chegando ao fim. No versículo de número 6, 2 Timóteo 4, versículo 6, ele mesmo vai dizer: olha, quanto a mim, eu já estou sendo entregue em libação, eu já estou sendo entregue a sacrifício. O que Paulo sabia é que naquela prisão, Paulo não saía dali vivo, o seu sangue seria derramado, ele iria sofrer as consequências. Mas há uma promessa do Senhor, há uma esperança fixada no coração de Paulo, que nem a certeza da morte é capaz de tirar essa certeza, é capaz de apagar essa esperança, porque Paulo agora iria perder a vida, mas ele está olhando para o futuro e vendo que a consumação da salvação, a promessa que o Senhor Jesus faz a ele, vai ser cumprido após aquele momento. Paulo, ele esteve algumas vezes encarcerado. O primeiro encarceramento de Paulo está em Roma. Só que nessa escrita que Paulo faz a 2 Timóteo, mais uma vez ele foi preso. É possível que essa prisão tenha acontecido em Troade, porque vai explicar porque ele esqueceu a capa, esqueceu os pergaminhos. Quando você lê, ele vai relatar sobre isso. Só que nesse segundo encarceramento de Paulo é totalmente diferente do primeiro, porque Paulo tem a certeza que não sairá vivo. Porque a primeira vez que Paulo foi preso, querido, Paulo ele é um preso político, esperando julgamento. Só que agora, quando ele escreve a segunda carta, na seu segundo encarceramento, Paulo ele já é um criminoso condenado, aguardando a morte. No primeiro encarceramento, ele tinha uma casa alugada, ele recebia visitas. Só que agora, nesse segundo encarceramento, ele está jogado numa masmorra fria, úmida e escura. No primeiro encarceramento, Paulo, ele foi visitado por algumas pessoas, e agora, no segundo, ele é abandonado por alguns. Então, essa carta que Paulo escreve é uma das cartas mais pessoais, porque quando ele escreve aos Romanos, Paulo ele escreve como um teólogo. Quando ele escreve em 1 Coríntios, ele escreve como um conselheiro. Quando ele escreve em 2 Coríntios, ele é um pregador. Em Gálatas, ele é um defensor. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele é um estadista, alguém que está fazendo parte do governo. Só que aqui, no segunda carta, Paulo é um homem prisioneiro, aguardando a morte. Então a escrita, ela é pessoal, porque ele vai falar, escrever segundo o Espírito Santo, mas está vivendo totalmente diferente daquilo que ele já viveu. E no meio dessa dificuldade, no meio dessa certeza que não sairia dali vivo, Paulo ele passa algumas orientações a Timóteo. E uma das primeiras orientações ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, seja diligente a todo tempo,
Timóteo, corrija, repreenda, exorte, seja sóbrio em todas as suas situações. Timóteo, suporte as perseguições, evangelize e cumpra o seu ministério até o fim. Além dessas últimas orientações, Paulo passa também algumas advertências. Ele vai dizer: olha, Timóteo, nos últimos dias os homens não suportarão as sãs doutrinas, eles serão controlados pelas suas próprias cobiças, eles se cercarão de falsos mestres, eles rejeitarão a verdade e se entregarão às fábulas. É como se Paulo quisesse trazer à mente de Timóteo a verdade, trazer à tona a realidade, a importância e a responsabilidade de um trabalho que Paulo recebeu do Senhor, mas que agora estaria colocando nos ombros de Timóteo. Então ele faz essa advertência, ele traz alguns alertas, ele vai dizer: Timóteo, olha, vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai ter abandono, vai ter cicatrizes, vai ter feridas, você vai ser abandonado, mas há uma certeza. Em João 16:33, o Senhor Jesus diz: tenho dito isto para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis as aflições, mas tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. E de acordo com essa certeza, Paulo vai dizer: a coroa da justiça me está guardada, e eu receberei do Senhor. O que Paulo está dizendo é: pode vir as cicatrizes, pode vir as marcas, pode vir o choro, a lágrima, a tristeza, mas naquele dia tudo vai ser superado, porque eu não vou receber a minha coroa, não é do presidente, nem do governador, nem do prefeito, nem do vereador, é aquele que me guarda, é aquele que me protege, é o Senhor, aquele que me entregará a coroa naquele dia. Sabe o que é mais interessante, queridos? É porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Só que agora, quando Paulo está escrevendo, já se passaram 30 anos. Depois daquele encontro se passaram 30 anos. E sabe o que é que me chama mais a atenção? É que Paulo, em nenhum momento que escreve as suas cartas, Paulo vai falar sobre remorso, Paulo vai falar sobre arrependimento, mas Paulo em todo o tempo está falando da alegria e da certeza que aquele encontro mudou a vida dele. A certeza de que aquele encontro transformou em um outro Paulo, porque aquele Paulo que era firmado no seu conhecimento, aquele Paulo que era firmado no meio social mais elitizado que existia, e Paulo estava no meio, aquele Paulo que se firmava nesse meio social elitizado, na sabedoria, no dinheiro. Agora Paulo, nesse momento, e no momento que ele encontra com o Senhor, ele traz a declaração de que tudo aquilo que ele tinha como base e alicerce para a vida dele, agora quando não passa de esterco, não tem valor. Porque o valor do Paulo agora é tudo aquilo que o Senhor entrega nas mãos dele. Paulo não se arrepende. Paulo, na verdade, ele afirma que um dia, espiritualmente, ele vai triunfar. E ele traz essa motivação para nós, essa certeza para nós, de que os servos fiéis a Cristo um dia também receberão do Senhor. O que Paulo está dizendo é que aqueles que têm essa missão guardada no coração, aqueles que realmente tiveram um encontro com o Senhor Jesus, aqueles que reconhecem a Cristo, aquilo que Cristo fez, mesmo não sendo merecedores, ele mostra que aqui, querido, o serviço ao Senhor, o servir ao Senhor, não é por medo, não é porque o seu pai foi crente e agora ele continua sendo crente. Não, aqui não. Não é porque
E lá tem alguém que é precioso para mim. Sabe o que Ananias vai dizer? Senhor, eu já ouvi falar desse homem, e eu sei das perseguições que ele faz aos santos que estão em Jerusalém. Senhor, esse homem tem feito mal, esse homem não vai servir para o teu reino, esse homem não dá certo para ser crente, porque ele é duro demais, ele é rigoroso demais, ele é bruto demais, ele maltrata, ele bate, ele lança no cárcere, eles aprisionam os nossos irmãos. E Jesus vai dizer: olha, vai lá, porque aos meus olhos ele é precioso para mim. Vai lá, porque ele vai fazer algo grandioso aos gentios. Olha, vai lá, porque eu ainda tenho que mostrar para ele o quanto ele ainda tem que perecer por causa do meu reino. E talvez você chegou aqui com esse mesmo entendimento, que pessoas que apontavam para você e diziam: olha, essa família não vai dar certo, essa família não vai passar de um ano. Talvez alguém está olhando e dizendo: não, ele é crente, começou agora, mas logo logo ele volta para o mundão, esse aí não tem jeito mais não. Talvez alguém está dizendo: não, lá na casa dele, ele é o que dá problema, é a ovelha negra da família, é o que dá problema. Mas Jesus, o sumo pastor, ele também olhou para ti e disse: olha, ela é preciosa, ele é precioso, é alguém importante no meu reino, é alguém que eu escolhi, é alguém que eu olhei e escolhi. Querido, você precisa compreender isso, que aquilo que você está vivendo é pequeno demais perto do amor de Cristo por você, porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Foi Ele que olhou, te chamou e te escolheu quando ninguém escolheria. Essa palavra não é para quem é pregador, essa palavra não é para quem é pastor, essa palavra é para quem é servo. E deixa eu te falar uma coisa: se você chegou aqui hoje e você está adorando ao Senhor, é porque você tem um Senhor. Porque primeiro Ele é Senhor e depois Ele é Salvador na sua vida. E quem tem um Senhor é servo. O que eu estou pregando aqui é para pessoas que precisam e entenderam que precisam dar frutos, senão serão arrancadas e lançadas fora. Eu estou pregando aqui é para aqueles que entenderam que precisam discipular, para não chegar diante desse mestre que investiu em você de mãos vazias. O que eu estou pregando, querido, é para aqueles que não podem enterrar o talento, porque se você enterrar, o mestre vai voltar e vai dizer: olha, você é um servo infiel. Mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu só sei rir. Sabe qual é uma das mais poderosas pregações que existe? Chama-se testemunho de vida. Chama-se exemplo de vida. Porque não é você falar que ora demais, não é você falar o quanto você jejua, o quanto você lê Bíblia. É no meio dessa tão grande nuvem de testemunhas, o teu testemunho inspirar outras pessoas a ser como você, querido. Porque tem um ditado que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Porque com a tua vida você pode mostrar serviço, sendo fiel à palavra do Senhor, apresentando a diferença entre o cristão verdadeiro e o cristão falso. Porque o cristão falso, no tempo de dificuldade, ele abandona do barco, ele vai para a caverna, ele se esconde. Mas o cristão verdadeiro, no meio da dificuldade, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Pode dar sangue, como dizem, pode dar sangue no meio da canela, mas nós estamos rente. Porque o falso, no meio da luta, no meio da batalha, ele foge. Mas o verdadeiro, mesmo sem armadura, com 5 pedrinhas e uma funda, ele vai
que as pessoas elas vão olhar para o falso cristão e vão entender que é só mais um no mundo, que ele não faz diferença nenhuma. Mas quando as pessoas olham para o cristão verdadeiro, para a vida do cristão verdadeiro, elas vão ver um brilho diferente. Porque o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer: olha, vocês são a luz do mundo, vocês vão brilhar no meio das trevas. Não tem uma cidade edificada que seja escondida, não tem um alqueire que é acendido, que é colocado debaixo do velador, mas antes essa luz que é você, ela vai brilhar e iluminar toda a casa. Nós somos a luz do mundo. Porque as pessoas que estão no mundo têm que olhar para essa luz que é você e tem que ficar aborrecido com a vida que estão levando. Tem que se sentir entristecidos. Tem um ateniense que ele é chamado Alcibiades. Alcibiades, quando chegava diante de Sócrates, ele diz: olha, Sócrates, eu te odeio. E Sócrates perguntava por quê? Aí ele diz: porque você me faz entender o quem eu sou de verdade. E a luz do mundo é dessa forma, queridos. Você não precisa debater, discutir, mas com o teu testemunho, com o teu exemplo, as pessoas devem olhar e imaginar que a vida delas estão erradas se você abrir uma boca, sem você dizer uma palavra. Lembre-se que você é a luz desse mundo de trevas. Você é sal nesse mundo corrompido. Você não está de férias, você não está passando um tempo na igreja, você está a serviço do reino, você está em uma guerra espiritual contra o inferno, e aqui não tem como nós descansarmos, porque quem está no campo de batalha não descansa, é todo o tempo vigilante. Porque Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós todo o tempo estamos em guerra. A igreja ela não está parada, ela não está descansando, não está de férias, porque ela tem uma missão. E o próprio Senhor Jesus vai dizer: olha, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Assim como tu me enviaste o mundo, também envia eles ao mundo. E aqui nós estamos para ser a luz, para ser o sal. Porque através da missão de Cristo, tem barreiras que seriam derrubadas. Seria levantada uma nova nação chamada igreja, que o próprio Senhor é o cabeça, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Paulo sabia da dificuldade que era ser um servo fiel, das marcas que resultariam devido à sua fidelidade à missão. E agora, nessa segunda carta, Paulo está com um discurso de despedida. Mas Paulo tinha uma certeza que tudo que foi entregue nas mãos dele para ser feito, ele fez. Ele fez com o seu conhecimento, a sua força, o seu tempo, o seu vigor, a devoção. Só faltava agora oferecer a vida, e Paulo já estava próximo para oferecê-la. Porque Paulo tinha uma certeza de que nem a morte o separaria do amor de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo entendeu que para ele a morte era um alívio, era uma libertação. Porque a morte ia tirar ele de uma masmorra fria e ia levar ele para a eternidade com o Senhor. Paulo, ele iria levantar as velas, e ele agora iria para uma viagem que o levaria para perto do Senhor. Para o cristão verdadeiro, queridos, a morte é isso. A morte é romper as cadeias desse mundo e sentir-se livre no céu. É levantar acampamento para ter uma residência nos lugares celestiais.
celestiais. Em Filipenses 1:21, Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Então Paulo faz o discurso com essa certeza: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Paulo está usando 3 exemplos daquele tempo, queridos. Em primeiro lugar, ele diz: eu combati o bom combate. A palavra para combate aqui no grego é agon. E o que Paulo está dizendo era sobre os guerreiros que participavam da arena, que iam para dentro da arena guerrear, lutar pela própria vida. Então, quando um atleta, ele falava que combateu um bom combate, independente se ele ganhou ou se ele perdeu, o que o atleta estava dizendo é que ele deu o maior e o melhor que ele tinha naquela luta, naquela guerra. O que ele está dizendo é que a última gota de suor foi derramada lá, como esforço, como dedicação, lá no campo de batalha. Então, ganhando ou perdendo, vai ter uma satisfação no coração, porque fez o seu melhor. E Paulo agora aqui, ele chega seguro nessa situação, dizendo: olha, eu combati o bom combate, porque luta diária nós temos todo dia. Tem cansaço, tem trabalho, tem família, tem obra, tem igreja, não é fácil, mas o Senhor, Ele é recompensador. Naquele dia, querido, em Apocalipse 22:12, o Senhor diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Tem cicatriz, tem marcas, tem umas mais profundas, tem umas mais superficiais, mas a cicatriz que você carrega, ela é uma comprovação de que você sobreviveu a mais uma guerra, mais uma batalha. Essa cicatriz não é para te entristecer, é para dizer que você venceu, que você está de pé, que você não vai parar, que você não vai desanimar, que você ainda continua seguindo para o alvo, que não tem guerra, luta, cicatrizes, marcas, feridas no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, que são capazes de parar a promessa, de parar você no meio do caminho, e a promessa do Senhor não ser cumprida na sua vida, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, eu dei o meu melhor, eu não parei no meio do caminho, eu não desisti, ainda que as lutas vieram, ainda que as cicatrizes estejam expostas, eu continuei. Em segundo lugar, Paulo diz: completei a carreira. Também aqui faz menção dos Jogos Olímpicos daquele tempo. Então, queridos, o que ele está dizendo é que ele terminou a corrida. E essa é uma das partes difíceis. Por que, pastor Moisés? Porque tem muita gente que começa e não termina. Tem muita gente que dá o primeiro passo, mas não dá o último na linha de chegada. Se vocês olharem aqui na congregação Belém, tiveram alguns que pararam no meio do caminho, que talvez vinha com você, que sentava do seu lado, e talvez as cicatrizes entristeceram a ponto de não vir mais, de desistir da guerra, da batalha, da promessa. É fácil começar, mas é difícil terminar. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida precisamos ter resistência, persistência. Na própria Bíblia nós vamos ver homens de Deus que foram levantados por Deus, que começaram e não terminaram. Nós vamos ver em 2 Reis a história do rei Jeú. E quando ele começou o seu reinado, ele fez uma limpeza espiritual, tirou a idólatra, tirou os ídolos, fez a limpeza nos campos, fez tudo o que agradava ao Senhor. Mas no final da sua história vai dizer, em 2 Reis 10:31, mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, como fez pecar a Israel. Eu li uma vez uma história, era um homem muito famoso.
E esse homem muito famoso, uma vez os repórteres perguntaram para ele, olha, fizeram um pedido para ele, nós podemos fazer a sua biografia? Nós queremos escrever a história da sua vida em vida, não enquanto você morrer. E a resposta que esse homem dá para ele é para dizer, olha, não escreva. E os repórteres, os escritores vão perguntar, mas por que você não quer que a gente escreva a sua história? Vai ficar algo lindo. Ele diz, não escreve, porque eu vi muitos homens falharem na última volta. Eu vi muitos homens fracassarem no último minuto. Eu vi muitos homens abandonarem no último segundo. Em 1 Coríntios 15, 58, a palavra do Senhor diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E por último, em terceiro lugar, Paulo diz, guardei a fé. Nos Jogos Olímpicos e nas Olimpíadas daquele tempo, todo atleta, quando ia para os Jogos, um dia antes de começar a competição, eles faziam um juramento. E o juramento que eles faziam é que eles tinham guardado as regras. Eles conheciam as regras e eles não precisavam burlar, eles não precisavam fraudar, eles não precisavam enganar. Então todo atleta fazia um juramento, olha, eu guardei, está guardado as regras. O que Paulo está dizendo aqui é esse mesmo entendimento. O que Paulo está dizendo é que ele guardou as normas. O que Paulo está dizendo é que ele vai servir a Cristo, ele serviu a Cristo e nunca falhou mantendo a sua fé e nunca perdeu a confiança. O que Paulo está dizendo é, faça bom tempo ou mau tempo, em liberdade ou em cárcere, em todos os perigos em terra, em todos os perigos em mar, com ou sem perseguição, com fartura ou com fome, e agora a esperança perante a própria morte. Ele nunca perdeu a confiança no Senhor. A esperança dele, a fé dele estava em Cristo Jesus. Aí Paulo vai dizer, olha, no meio de tudo isso que eu já vivi, no meio de todas as marcas que eu carrego no corpo, eu tenho uma certeza. A certeza é que a minha coroa está guardada e ela será entregue pelo Senhor naquele grande dia. Se coloque em pé, queridos. Paulo, ele passou por perseguições, por traumas. Ele enfrentou tempos difíceis na sua jornada. Paulo, ele teve que descer por um cesto para fugir de uma prisão. Paulo, ele foi expulso de Antioquia. Paulo, ele foi apedrejado quase à morte em Listra. Paulo, ele foi açoitado em Macedônia. Ele foi preso, amarrado nos pés de tronco. Paulo, ele foi perseguido pelos judeus em Tessalônica. Paulo, ele prega contra outros deuses em Éfeso. E ele fica uma grande confusão na cidade. Em Jerusalém, ele é acusado injustamente de levar um grego para dentro do templo. Paulo, ele é preso e enviado a Roma. Ele sofre um naufrágio em Mileto. Na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra venenosa. E Paulo, por último, ele é decapitado por Nero em Roma. Mas Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe o que é interessante? Os discípulos, após a ascensão do Senhor Jesus, eles começam a pregar sobre Jesus, sobre a reencarnação de Jesus, sobre ele subir aos céus. E agora os judeus, os escribas, fariseus, prendem eles, levam diante do Sinédrio. E agora a condenação que há sobre eles é para eles serem açoitados. Eles queriam matar, mas Gamaliel diz, olha, não mata não, porque já levantaram outras pessoas dizendo que era o Messias, e esses pararam no meio do caminho. Se for de Deus, não tem quem pare essa obra. Liberta eles, açoita eles e liberta. E agora eles são açoitados.
E quando eles terminam de ser açoitados, eles saem daquela situação alegres, porque agora eles estavam carregando no corpo as marcas de Cristo. Eles estavam dizendo: olha, Cristo padeceu e nós agora padecemos por Cristo, então nós estamos no caminho certo. O que eu quero que você entenda é que as lutas e dificuldades que você está vivendo vai gerar algumas marcas, mas elas não são para te parar, é para fazer você mais parecido com Cristo, é para as marcas de Cristo também serem apresentadas em você, é para que você possa seguir e dizer: eu estou no caminho certo. Em vez de dar um tapinha nas costas, está vindo um chicote, açoites, é porque você está no caminho certo. Eu quero chamar você aqui à frente para eu fazer uma oração por você. Pode chegar mais, Marcos. Pode chegar mais. Pastor, parece que nos últimos dias é cada vez mais difícil ser cristão. É não. Porque na verdade sempre foi difícil ser cristão. Porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Ser cristão é levantar uma bandeira do Evangelho que vai contra a ideologia mundana, que vai contra, às vezes, até os nossos parentes, familiares que estão em casa. Talvez é levantar uma bandeira contra quem está lá no nosso trabalho, no nosso emprego. É levantar uma bandeira para que todos possam ridicularizar, tirar sarro, tirar brincadeira, tirar graça. Mas é nesse momento que você entende que você está no caminho certo. É quando nós andamos na contramão do mundo. Porque a vida cristã não é brincadeira, querido. O que Paulo está dizendo aqui é para nós olharmos além das dores. O que Paulo diz é para nós olharmos além das perseguições. O que Paulo está dizendo é para nós olharmos além da dificuldade financeira, a dificuldade do relacionamento. O que Paulo está dizendo é: olha acima disso, levanta os olhos para o monte, levanta os olhos para cima, levanta os olhos para onde vem o alívio, o socorro. Porque a promessa nunca foi para essa terra, nunca foi para esse momento. A promessa sempre foi para aquele lugar, para aquele grandioso lugar. O que Paulo está dizendo é: olhe acima das perseguições. Nós precisamos depender de Deus, é Ele que nos conduz. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? Aqui é o lugar de chorar mesmo, sabe? Aqui é o lugar de sentir as dores. Aqui é o lugar de entrar no quarto e chorar. E talvez a gente se pergunte: Senhor, por que está acontecendo assim? Mas eu sou fiel, mas é porque tem que acontecer assim. Aqui é o lugar de derramar lágrima. Aqui é o lugar de sentir as dores. Aqui é o lugar de ter o choro. Por quê, pastor? Porque João está escrevendo e Jesus diz: escreve, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Que naquele dia não vai ter lágrimas, porque elas ficaram aqui. Naquele dia não vai ter dores, porque elas ficaram aqui. Naquele dia não vai ter noite, não vai ter dia, porque a glória do amado, a glória do Senhor, Ele vai encher aquele lugar e nós estaremos diante dele dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O lugar de chorar aqui, chora, irmão. Reclama da dor no joelho, reclama da dor na coluna aqui, porque lá não vai ter. Se Ele não te curar aqui, Ele vai te curar lá. Vai ter um novo corpo. Sabe o que é interessante? O que Paulo está dizendo: eu vou receber do Senhor a coroa. Sabe o que é isso? É você ser chamado pelo nome. É Ele que vai me dar vestes novas. Naquele dia Ele vai me dar um novo nome e vai me chamar pelo nome. Naquele dia é Ele que vai entregar a coroa, não vai ser outro não. É Ele que vai entregar a coroa. É Ele, também diz, é Ele que vai abrir as portas também. E vai dizer: olha, entre. Isso aqui está preparado para vocês. Eu vi como foi lá, eu estive lá com você, eu acompanhei tudo, as dores, os momentos de choro, de tristeza, mas aqui não tem mais. Entra. Ora comigo nessa noite, maravilhoso Deus.
Traz o conforto aos nossos corações que precisamos nesses últimos dias. Traz a certeza, Senhor, da Tua presença sobre nós e conosco até os confins da terra, até a consumação do século, Senhor. Traz a certeza que o céu está guardado. Dá força, Senhor, àqueles que estão pensando em desistir. Reaviva a chama do Evangelho, aqueles que estão pensando em parar, em abandonar, em chutar o balde, em deixar tudo para lá. Senhor, reaviva a chama nessa noite. A Tua palavra diz para consolarmos uns aos outros com essa palavra, que um dia o Senhor voltaria do céu. Haveria a trombeta de Deus. Os que morreram